No dia 14 de abril de 1943, o filho mais velho de Stalin morreu no campo de concentração de Sachsenhausen. Segundo os relatórios oficiais, aproximou-se deliberadamente de uma cerca eletrificada. Minutos depois, recebeu vários disparos por parte dos guardas alemães. Seu cadáver foi analisado por médicos nazistas. Stalin, ao ser informado, respondeu com uma só frase: "A guerra é a guerra." Yakov Djugashvili nunca foi um filho protegido. Abandonado por Stalin após a morte de sua mãe, cresceu na Geórgia sem contato com seu pai. Foi rejeitado, humilhado publicamente, obrigado a viver no Kremlin como um intruso e desprezado por seu desejo de reconhecimento. Quando caiu prisioneiro em 1941, Stalin o considerou um traidor. Quando a Alemanha propôs uma troca, negou-se rotundamente. Por que Stalin preferiu deixar morrer seu próprio filho antes que negociar? O que revela sua história sobre o totalitarismo soviético. E que papel jogou Yakov, vítima, símbolo ou estorvo? Filho esquecido, o desprezo de Stalin desde o berço. No dia 31 de março de 1907, na aldeia de Baji, Geórgia, nasceu uma criança destinada a carregar com um dos sobrenomes mais pesados do século XX, embora jamais se lhe permitiria usá-lo. Yakov Iosifovich Djugashvili chegou ao mundo quando seu pai, Iosif Djugashvili, era apenas um operativo bolchevique em ascensão que mais tarde se transformaria em Joseph Stalin. Kato Svanidze, sua mãe, representava tudo o que Stalin abandonaria em seu caminho ao poder. Devota e arraigada nas tradições ortodoxas georgianas, havia insistido em uma cerimônia religiosa que o ateu Stalin aceitou como concessão temporal a seus sentimentos humanos. Os primeiros meses de Yakov transcorreram em um ambiente de clandestinidade constante, enquanto a família fugia entre Tiflis e Baku para evadir as autoridades czaristas. Em dezembro de 1907, quando Yakov tinha apenas 8 meses, a tragédia golpeou devastadoramente. Durante uma viagem de regresso a Tiflis, Kato contraiu febre tifoide e morreu no dia 5 de dezembro. Stalin, destroçado, expressou palavras que revelariam seu endurecimento futuro. "Esta criatura suavizou meu coração de pedra. Com sua morte morreu em mim todo o sentimento humano." Em um gesto dramático que seus camaradas recordariam durante décadas, atirou-se ao caixão de sua esposa e teve que ser fisicamente separado dele. Mas, se a morte de Kato foi uma ferida aberta na alma de Stalin, o destino de Yakov se converteu em algo ainda mais trágico. A decisão que seguiu definiria para sempre a relação pai-filho. Stalin entregou a criança à família Svanidze e desapareceu de sua vida durante mais de uma década. Para Yakov, isto significou crescer sem referências paternas, falando georgiano e completamente desconectado do mundo político que seu pai ajudava a forjar em Moscou. Os Svanidze criaram Yakov com amor, mas não podiam substituir o que havia perdido. A criança desenvolveu um caráter reservado e gentil, com um desejo profundo de agradar aos adultos. No entanto, também começou a mostrar sinais da insegurança emocional que o acompanharia toda a sua vida. Em 1921, Stalin decidiu levá-lo a Moscou. O reencontro não foi uma reunião familiar amorosa, senão o encontro frio entre um homem poderoso e um adolescente desconhecido que não falava russo com fluidez. Stalin havia refeito sua vida com Nadezhda Alliluyeva, com quem tinha 2 filhos, Vassily e Svetlana. Yakov foi incorporado não como membro pleno da família, senão como uma presença incômoda. Dormia na sala de estar do apartamento do Kremlin, sem quarto próprio. Nadezhda Alliluyeva, apenas 6 anos mais velha que Yakov, tentou criar pontes emocionais, mas a barreira erigida por Stalin era impenetrável. Uma das manifestações mais cruéis foi a proibição explícita de usar o sobrenome Stalin. Quando Yakov expressou seu desejo de adotá-lo, a resposta foi tajante: "Não és digno de levá-lo." Esta negação era mais que uma rejeição formal. Era a declaração de que, para Stalin, Yakov não só era insuficiente como filho, senão prescindível como pessoa. Apesar desta hostilidade sistemática, Yakov continuava buscando desesperadamente a aprovação paterna. Era um jovem que não se rebelava com violência, senão com tristeza, que não confrontava, senão que se resignava. Em 1928, a relação alcançou seu ponto de ruptura.
Yakov havia se apaixonado por Zoya Gunina, filha de um sacerdote ortodoxo. Quando manifestaram sua intenção de se casar, Stalin reagiu violentamente, humilhando publicamente a jovem até fazê-la chorar. Yakov, desesperado pela pressão e a humilhação, tomou uma pistola e disparou no peito. A bala falhou o coração por centímetros, mas atravessou seu pulmão esquerdo. Stalin não o visitou no hospital. Sua única reação foi depreciativa. Nem sequer podes disparar bem. Era a confirmação final de que, para Stalin, a fraqueza humana era imperdoável, inclusive em seu próprio sangue. Este episódio marcou definitivamente a relação entre pai e filho. A partir desse momento, qualquer possibilidade de reconciliação emocional ficou enterrada para sempre. Os anos seguintes estiveram marcados por uma distância que se voltou quase física. Stalin o tolerava, mas não o reconhecia. O mantinha, mas não o amava. Esta primeira etapa estabeleceu os padrões que definiriam tudo o que viria depois: o abandono precoce, a busca desesperada de validação e a compreensão dolorosa de que seu pai o via como uma falha pessoal mais que como um filho. Identidade negada, a evolução de um filho sem pátrias. Depois da tentativa de suicídio, Yakov entrou na idade adulta, determinado a forjar uma identidade própria. Cada passo estava condicionado por um paradoxo cruel. Era filho do homem mais poderoso da URSS, mas carecia de privilégios reais. Sua linhagem havia se convertido em uma carga que o condenava ao escrutínio constante, sem proteção nem reconhecimento. No começo da década de 1930, matriculou-se no Instituto de Transporte de Moscou, uma das instituições técnicas mais relevantes para os planos de industrialização impulsionados pelo regime. O país necessitava engenheiros, técnicos e inovadores que levassem eletricidade, trens e maquinaria pesada ao vasto território soviético. A eletrificação era parte do sonho modernizador do comunismo. Yakov escolheu esse caminho não só por interesse acadêmico, senão porque lhe oferecia uma via de integração social alheia à política, e talvez uma maneira de demonstrar sua valia por méritos próprios. Durante seus anos de estudo, manteve um perfil baixo. Evitava falar de sua família, não mencionava seu parentesco com Stalin e procurava destacar-se unicamente por sua disciplina. Seus companheiros o recordavam como um jovem reservado, educado e metódico. Não participava em atividades políticas, nem se envolvia nos debates ideológicos tão frequentes nos campi da época. Enquanto outros buscavam ascensão através do Komsomol ou os canais do partido, ele parecia mover-se em um mundo paralelo, sem ambição de poder. Quando se graduou como engenheiro elétrico em 1935, não houve celebrações especiais. Stalin não assistiu, nem enviou uma nota de felicitação. Não houve privilégios, recomendações, nem nomeações excepcionais. Foi destinado a trabalhar em usinas elétricas estatais, primeiro nas imediações de Moscou e logo em zonas industriais, onde as condições laborais eram duras e as expectativas exigentes. Seu trabalho consistia em supervisionar sistemas de distribuição de energia, detectar falhas em maquinaria pesada e garantir a manutenção de estações de transformação. Nesse ambiente técnico, Yakov ganhou o respeito de seus companheiros, mas também sua curiosidade. Muitos não entendiam como alguém com semelhante parentesco podia mover-se como um mais entre operários e supervisores sem receber tratamentos de favor. Alguns o admiravam por sua humildade. Outros suspeitavam que sua presença em um posto modesto era em si mesma um sinal de castigo ou distanciamento por parte de seu influente pai. As especulações eram inevitáveis e Yakov o sabia, por isso evitava qualquer comentário sobre política ou família. Era, antes de tudo, um trabalhador silencioso. Em sua vida pessoal, os anos posteriores à tentativa de suicídio estiveram marcados por uma busca constante de estabilidade emocional. Após recuperar-se fisicamente, retomou contato com Zoya Gunina, seu amor de juventude. Contra toda a expectativa, casaram-se em 1928. Mas a ferida aberta pela rejeição inicial de Stalin jamais cicatrizou completamente. A relação foi breve e turbulenta. Em 1929, nasceu uma filha, cuja saúde frágil a condenou desde o princípio. A menina morreu aos 8 meses, vítima de pneumonia. Essa perda foi um golpe devastador para ambos. Yakov, que havia depositado nessa paternidade a esperança de construir uma família própria,
encerrou-se ainda mais em si mesmo. O matrimônio não sobreviveu ao luto e a separação foi inevitável. Pouco depois, manteve uma relação com Olga Golicheva, uma jovem estudante de ideologia progressista. Dessa união nasceu seu segundo filho, Yevgeny, em 1936. Embora a relação não conduzisse ao matrimônio, Yakov assumiu a responsabilidade como pai. Registrou a criança com seu sobrenome e manteve-se presente em sua vida, apesar das restrições que lhe impunha o contexto político e familiar. Stalin, por sua parte, jamais reconheceu publicamente Yevgeny como seu neto. A indiferença não só se estendia a Yakov, senão também à sua descendência. Em 1938, Yakov casou-se com Yulia Meltzer, uma bailarina judia de Odessa que havia estado previamente casada com um oficial do NKVD. Esta escolha, em aparência pessoal, tinha implicações políticas profundas. Em um momento em que o regime começava a mostrar sinais crescentes de antissemitismo institucional, um matrimônio com uma mulher judia não passava despercebido. No entanto, Yulia era uma mulher forte, com experiência nos círculos de poder, e com a inteligência emocional suficiente para lidar com o sobrenome de seu novo esposo. Esse mesmo ano nasceu Galina, que se converteria na filha mais próxima emocionalmente a Yakov. A vida com Yulia foi, segundo testemunhos posteriores, a mais estável que Yakov logrou construir. Viviam de forma modesta, sem grandes luxos nem exposições públicas. Yakov encontrava nela uma companheira firme, capaz de compreender seus silêncios e suas frustrações. Galina, em sua infância, recordaria que seu pai era um homem doce, reservado, que lhe lia em voz baixa e a abraçava com uma ternura que não parecia compatível com a imagem férrea do sobrenome que não podia usar. O matrimônio também representou uma pequena afirmação de independência. Embora ainda vivesse sob a sombra de Stalin, Yakov havia logrado formar seu próprio núcleo afetivo, afastado da estrutura impessoal do Kremlin. A escolha de uma parceira com passado no aparato de segurança e, além disso, judia, era um ato de afirmação pessoal, talvez também um gesto inconsciente de oposição simbólica. Nunca foi ativamente dissidente, mas em sua vida privada demonstrou que não compartilhava a lógica de exclusão, do controle absoluto nem do medo que imperava nos corredores do poder. Em 1937, uma decisão alterou novamente seu rumo. Seu ingresso na Academia de Artilharia do Exército Vermelho. Para muitos, este movimento resultava inesperado. Por que alguém que havia se formado como engenheiro civil decidia agora integrar-se no aparato militar? As respostas são múltiplas, mas todas apontam para uma mesma busca: legitimidade. Talvez Yakov imaginasse que no exército poderia ser julgado por suas capacidades técnicas, mais que por seu sobrenome. Talvez pensou que servir ao país desde uma instituição oficial poderia finalmente reconciliá-lo com seu pai. Durante 4 anos, dedicou-se ao estudo da artilharia pesada. Era um ramo que exigia conhecimentos técnicos avançados, coordenação logística e uma compreensão detalhada da física aplicada. Ali, seus antecedentes como engenheiro lhe permitiram destacar-se. Seus instrutores o descreviam como um estudante competente, disciplinado, mas não brilhante. Não era um líder natural nem um orador apaixonado. Carecia do carisma dos grandes comandantes, mas conhecia os mecanismos das peças de artilharia como se fossem extensões de seu pensamento lógico. Apesar de sua dedicação, o contexto não era favorável. A academia, como muitas instituições militares naquela época, havia sido devastada pelos expurgos. Centenas de oficiais haviam sido presos ou executados por suposta traição. A atmosfera era de desconfiança. Os estudantes eram avaliados não só por seu desempenho técnico, senão por sua confiabilidade ideológica. Yakov, por seu caráter retraído, era difícil de categorizar. Não mostrava entusiasmo pelo partido, mas tampouco cometia erros ideológicos. Movia-se, como sempre, no terreno incerto da neutralidade. Graduou-se em maio de 1941, apenas semanas antes que a Wehrmacht lançasse a Operação Barbarossa. Sua designação como tenente ao comando de uma bateria do 14º Regimento de Obuses foi vista como uma decisão prudente, suficientemente honorável para um graduado competente, mas sem exposição excessiva. Uma posição que lhe permitia servir sem chamar demasiada atenção.
Ao fechamento desta etapa, Yakov havia logrado construir uma vida profissional e pessoal discreta, sólida, sem escândalos nem privilégios, mas também sem afeto paternal nem respaldo institucional. Era um cidadão exemplar, mas nunca um filho reconhecido. Havia obedecido todas as regras, construído uma família, assumido responsabilidades e, no entanto, seguia sendo visto como uma figura periférica. Alguém cuja existência não era negada, mas tampouco plenamente aceita. Sua história, até esse momento, era a de um homem condenado a existir entre dois mundos: o do poder absoluto que nunca lhe abriu as portas e o da vida ordinária que lhe permitiu respirar, mas não pertencer completamente. Em uma sociedade onde a proximidade ao poder costumava garantir impunidade ou prestígio, Yakov era uma exceção dolorosa. O filho do ditador, mas também o filho esquecido. Na Boca do Lobo, captura durante a Operação Barbarossa. No dia 22 de junho de 1941, às 13h15 da madrugada, mais de 3 milhões de soldados alemães e do eixo cruzaram a fronteira ocidental da União Soviética. Era o início da Operação Barbarossa. Para Adolf Hitler, não era simplesmente uma ofensiva territorial, senão uma cruzada ideológica. Devia destruir o bolchevismo, exterminar suas elites e reconfigurar o leste da Europa como espaço vital para o povo alemão. O conflito que se abria não tinha lugar para regras nem limites. Para Stalin, a invasão significou a demolição súbita de uma estratégia diplomática que havia considerado magistral. O Pacto Molotov-Ribbentrop, firmado em agosto de 1939, havia sido concebido por ele como uma pausa calculada. Uma janela para reorganizar um exército vermelho afetado pelos expurgos de 1937 e, ao mesmo tempo, observar a Alemanha sangrar-se no Ocidente. Mas Hitler nunca teve intenção de respeitar os termos além do útil. À noite de 21 para 22 de junho, Stalin foi arrancado de sua lógica de poder pela crueza dos fatos. A Wehrmacht vinha por tudo. A ofensiva alemã foi executada com uma precisão aterrorizante. O modelo Blitzkrieg foi adaptado a uma escala colossal. 3 grupos de exército foram desdobrados: o Grupo Norte em direção a Leningrado, o Grupo Sul em direção à Ucrânia e o Grupo Centro em direção direta a Moscou. Entre este último e seu objetivo achava-se a cidade de Smolensk, nó ferroviário e ponto estratégico localizado a menos de 400 quilômetros da capital soviética. Era ali onde o destino de Yakov Djugashvili tomaria uma volta irreversível. Yakov, recentemente graduado da Academia de Artilharia, havia sido designado ao 14º Regimento de Obuses da 14ª Divisão Blindada. Esta unidade, localizada no setor ocidental da Frente Central, tinha a missão de oferecer fogo de apoio contra fortificações inimigas. Embora sua dotação incluísse obuses de 152 milímetros, potentes mas estáticos, era completamente inadequada para enfrentar a velocidade e flexibilidade da ofensiva alemã. O panorama ao qual Yakov se enfrentou era brutalmente confuso. O Exército Vermelho não havia terminado de desdobrar-se. Os mapas eram inexatos, as ordens contraditórias e as comunicações colapsavam à medida que avançava o inimigo. O treinamento recebido pelos jovens oficiais era insuficiente para lidar com uma guerra real, e muito menos com uma de tal magnitude. Os obuses, difíceis de trasladar, requeriam posicionamentos calculados que se volviam impossíveis em meio ao caos. As divisões soviéticas eram bombardeadas desde o ar, inclusive antes de ter contato terrestre. Tropas mal abastecidas retiravam-se sem coordenação, deixando buracos que facilitavam os cercos inimigos. As linhas defensivas, planejadas sobre o papel, colapsavam antes de construir-se fisicamente. Foi nessa desordem absoluta onde Yakov, ainda com um uniforme impecável, viu-se ao comando de uma bateria desarticulada, com soldados que apenas sabiam que direção tomar. No dia 16 de julho, sua unidade ficou completamente isolada perto do rio Dnieper, a oeste de Smolensk. Rodeados por divisões panzer alemãs, sem reforços, sem munições, sem comunicações e sem rota de retirada, os homens começaram a desintegrar-se moral e fisicamente. Alguns tentaram abrir caminho em grupos pequenos, outros se entrincheiraram em posições improvisadas.
Yakov, oficial novato em sua primeira experiência real de combate, tinha agora sob sua responsabilidade dezenas de homens em situação desesperada. As circunstâncias exatas de sua captura seguem sem esclarecer-se completamente. Algumas versões, posteriormente utilizadas como propaganda, afirmam que Yakov negou-se a render-se, declarando: "Sou filho de Stalin e não autorizo a retirada desta unidade." Esta frase, recolhida por relatos posteriores, poderia ter sido uma invenção para embelezar uma rendição forçada, ou talvez um ato real de desafio idealista em um momento sem saída. Outra versão propõe que tentou ocultar sua identidade arrancando suas insígnias, mas foi delatado por um tradutor soviético capturado, que o reconheceu e o identificou ante os interrogadores alemães, talvez motivado por ressentimentos pessoais em relação ao regime. Uma terceira possibilidade, mais simples e menos carregada de heroísmo ou traição, é que Yakov foi tomado prisioneiro como tantos outros, esgotado, sem armas, sem opções, em um teatro de guerra onde o fracasso tático era uma certeza. Em qualquer caso, o que importou não foi tanto o como, senão o quem. No princípio, Yakov foi processado como um prisioneiro mais, mas bastaram uns dias de interrogatórios para que os alemães compreendessem a quem tinham diante deles, ao filho primogênito do ditador soviético. No dia 19 de julho de 1941, a propaganda alemã anunciou ao mundo a captura de Yakov Dzhugashvili. A mensagem era clara. Inclusive, o sangue de Stalin havia sido tocado pela derrota. Era uma humilhação simbólica sem precedentes. O regime nazista explorou o anúncio como uma mostra da inevitável queda soviética. As emissoras alemãs difundiram comunicados afirmando que Yakov havia se rendido sem lutar e que agora se encontrava a salvo em custódia alemã, longe da loucura de seu pai. A reação de Stalin foi imediata e devastadora. Ao inteirar-se da notícia, pronunciou uma frase que se volveria histórica: "Não tenho nenhum filho prisioneiro na Alemanha." Não era uma negação literal. Era, como tantas vezes em sua vida política, uma declaração de exclusão definitiva. Para Stalin, um soldado soviético que caía prisioneiro era um traidor. A ordem número 270, firmada apenas umas semanas antes, deixava-o claro. Considerava-se desleal a todo combatente que se entregasse sem lutar até a morte. A única forma aceitável de não regressar à frente era a morte em combate. Não existia exceção, nem sequer para seu filho. O impacto emocional da notícia foi múltiplo. Stalin não só viu comprometida sua imagem ante o Politburo, senão que sentiu que Yakov, uma vez mais, havia falhado. O vínculo com ele, já resquebrajado desde a infância, agora se rompia por completo. A captura não era só uma tragédia pessoal, senão um golpe político que tocava as fibras mais profundas de sua ideologia. Seu filho, carne de sua carne, havia se rendido. E isso, na lógica do ditador, era o mesmo que traí-lo. Os funcionários do Kremlin evitaram mencionar o tema. A propaganda soviética ignorou a notícia oficialmente. Não se emitiram comunicados, nem houve cobertura na imprensa ou rádio. No entanto, em uma decisão contraditória, Yakov foi condecorado meses depois com a Ordem da Bandeira Vermelha. O reconhecimento foi silencioso, sem cerimônia nem menção pública. Possivelmente tratou-se de uma manobra interna para preservar algo de honra ante os arquivos militares e amortecer possíveis críticas internas. Enquanto isso, entre os círculos militares soviéticos difundia-se uma mensagem implícita. Se nem sequer o filho de Stalin podia escapar às consequências de render-se, ninguém mais devia esperar clemência. A captura de Yakov reforçou a mensagem de terror que sustentava a disciplina do Exército Vermelho. Morrer na frente era a única saída honorável. Ser capturado, inclusive sem culpa direta, era equivalente à traição. A história de Yakov, nesse momento, deixou de ser a de um tenente novato preso na guerra. Converteu-se em símbolo de um paradoxo essencial do totalitarismo soviético. Estar demasiado perto do poder não garantia proteção, senão exigências impossíveis. Em lugar de beneficiar-se de sua linhagem, Yakov foi castigado com uma dureza proporcional ao emblema que representava. Não era simplesmente um prisioneiro de guerra, era o lembrete vivente de que, na URSS de Stalin, inclusive os vínculos de sangue podiam ser sacrificados em nome do controle absoluto. A captura de Yakov não foi só um evento militar, foi uma quebra emocional, política e simbólica.
Representou para milhões de soviéticos a demonstração definitiva de que o regime não reconhecia exceções, nem sequer em seu núcleo mais íntimo. Para Stalin, significou a confirmação de uma filosofia que já regia sua vida, só se sobrevive sendo implacável. E para Yakov foi o início de uma cadeia de abandono, exploração e solidão da qual jamais lograria escapar. Moeda de propaganda, Yakov em mãos do Terceiro Reich. Para o aparato propagandístico do Terceiro Reich, capturar o primogênito de Stalin não era só um golpe militar. Era uma joia política, uma anomalia estratégica com valor simbólico incalculável. Em uma guerra que se travava tanto com tanques como com panfletos, ter em seu poder o filho do ditador soviético oferecia uma arma ideológica que podia danificar a moral inimiga, semear dúvidas nas fileiras vermelhas e elevar o prestígio propagandístico do Reich no cenário internacional. A notícia da captura foi inicialmente tratada com discrição nos altos comandos da Wehrmacht e da Abwehr. Queriam assegurar-se de que se tratava realmente do filho de Stalin antes de expor o achado. Uma vez confirmada sua identidade, os protocolos habituais de prisioneiros de guerra foram suspensos. Yakov foi isolado, vigiado e trasladado a uma das instalações especiais da Abwehr, os serviços de inteligência militar alemães, onde se processava informação de alto valor estratégico. Os primeiros dias estiveram dedicados a interrogatórios sistemáticos. Os oficiais de inteligência esperavam encontrar um homem ressentido, desejoso de descontar-se com seu pai por anos de desprezo. Imaginavam que poderiam moldá-lo facilmente em um porta-voz útil, talvez o mais efetivo que jamais houvessem tido. Não seria só um desertor, seria uma figura carregada de autoridade moral, um símbolo vivo de que até a família de Stalin havia abandonado sua causa. Mas logo se depararam com uma realidade mais incômoda. Yakov não era o que esperavam. Não mostrava ódio, nem paixão revolucionária, nem fervor político de nenhum tipo. Era mais bem um homem silencioso, introspectivo, desconfiado. Respondia às perguntas com clareza, mas sem entusiasmo. Oferecia informação técnica sobre organização militar soviética que já não era operacionalmente útil, mas negava-se de forma tajante a falar sobre Stalin em termos pessoais. Tampouco aceitava elaborar juízos morais nem oferecia críticas ideológicas. Esta negativa foi desconcertante para os alemães. Não entendiam como alguém abandonado por seu próprio pai podia resistir-se a uma oportunidade tão clara de vingança. Para eles, a falta de cooperação só podia explicar-se por uma lealdade irracional ou por medo. Mas em Yakov não havia nem devoção nem terror. Só uma espécie de dignidade contida, uma linha que não estava disposto a cruzar, não por respeito ao regime soviético, senão por respeito a si mesmo. O Ministério de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, assumiu então o controle do expediente. Desenhou-se uma estratégia a longo prazo. Primeiro quebrá-lo emocionalmente, logo convertê-lo em ferramenta. Para isso foi trasladado a uma residência custodiada em Berlim, uma mansão confiscada, transformada em centro de reeducação para prisioneiros valiosos. Ali vivia em condições que, embora longe do luxo, eram notavelmente melhores que as de um campo de prisioneiros convencional. Cama individual, banheiro privado, comidas regulares e acesso a livros censurados. Durante sua estadia em Berlim, foi submetido a uma campanha constante de manipulação. Visitavam-no psicólogos militares, peritos em guerra psicológica e agentes do SD especializados em persuasão ideológica. Mostravam-lhe notícias sobre derrotas soviéticas, fotografias de campos de trabalho do Gulag, relatos selecionados de sobreviventes dos expurgos. Ofereceram-lhe privilégios, segurança, uma identidade nova. Inclusive insinuaram que poderia viver na Alemanha após a guerra, como cidadão protegido sob outra identidade. Mas nada funcionou. Yakov escutava, às vezes assentava, mas jamais cedia. Quando lhe ofereceram gravar mensagens radiais dirigidas às tropas soviéticas, rejeitou-o com calma, sem levantar a voz. Quando o pressionaram com relatos do Holodomor ou as deportações de minorias, reconheceu as injustiças, mas esclareceu que sua condenação não o fazia traidor. Não queria ser convertido em instrumento. Não desejava servir a ninguém. Era um homem sem pátria, mas não sem limites. Goebbels, frustrado por sua falta de colaboração verbal, mudou de tática. Se não podiam usar sua voz, usariam sua imagem.
Organizaram sessões fotográficas nas quais Yakov devia aparecer sereno, vestido com roupa limpa, bem alimentado. Algumas imagens foram retocadas para mostrá-lo sorrindo junto a oficiais alemães, como se existisse camaradagem. Estas fotografias foram inseridas em panfletos que as forças aéreas do Reich lançavam sobre a frente oriental, acompanhadas de mensagens redigidas por linguistas especializados. Um desses textos, firmado falsamente por Yakov, dizia: "Querido pai, fui capturado, mas estou bem. Logo serei enviado a um campo para oficiais. Tratam-me com dignidade." O objetivo era claro: gerar confusão, criar uma rachadura na narrativa soviética de resistência total, humanizar o inimigo através de uma figura próxima à cúpula. Yakov foi informado dessas manipulações e sua reação foi de amarga resignação. Não protestou. Sabia que estava em mãos de um aparato que não buscava seu bem-estar nem sua verdade. Limitou-se a apartar-se emocionalmente, a sobreviver em silêncio. No inverno de 1942, foi finalmente trasladado ao campo de concentração de Sachsenhausen, ao bloco Sonderlager A, reservado para prisioneiros de alto perfil, aristocratas, oficiais aliados, políticos capturados e personagens de interesse diplomático. Ao contrário do resto do campo, essa seção tinha condições relativamente humanas. Yakov tinha uma cela individual, acesso a alimentos mais consistentes e a possibilidade de caminhar ao ar livre em horários fixos. A correspondência que se lhe permitia estava censurada, mas existia. Ali conviveu com uma elite cativa. Oficiais britânicos capturados em campanhas anteriores, membros da família real iugoslava, antigos ministros franceses. Mas sua condição de filho do líder soviético o convertia em uma figura incômoda, alheia a qualquer bando. Não era um dos seus. Tampouco era como os demais. Os prisioneiros britânicos, em particular, tratavam-no com evidente frialdade. Consideravam-no um representante, embora involuntário, de um regime ao qual desprezavam tanto como ao nazismo. As diferenças linguísticas complicavam ainda mais a integração. Yakov falava alemão básico e russo. Seu inglês era torpe, aprendido parcialmente na academia. As conversações eram tensas, as discussões políticas eram inevitáveis, e embora Yakov se esforçasse por matizar, cada afirmação sobre a URSS despertava rejeição. Defendia-se como podia, criticava abertamente os expurgos, reconhecia o autoritarismo do partido, mas também falava da educação gratuita, do avanço técnico, da resistência do povo soviético. Não o fazia como propagandista, senão como alguém que havia vivido esse mundo e que ainda encontrava nele aspectos que não podia trair completamente. Com o tempo, converteu-se em uma espécie de figura ambígua, um hóspede forçado, nem inimigo nem aliado. Sua presença incomodava, não se lhe podia acusar de colaborar com os nazistas, mas tampouco era um camarada. Era um corpo estranho, preso em uma categoria que não tinha nome. Além disso, recebia visitas ocasionais de altos comandos alemães que queriam ver o filho de Stalin como se tratasse de uma raridade de museu. Generais, burocratas, inclusive personalidades do partido pediam observá-lo durante minutos. Faziam-lhe perguntas triviais, olhavam-no com fascinação incômoda, como se esperassem que seus gestos revelassem algum segredo do Kremlin. Para Yakov, cada uma dessas visitas era uma humilhação muda. Não podia negar-se, não podia escapar, só lhe restava resistir de pé. Seu valor como símbolo, no entanto, começou a diminuir. À medida que a guerra se prolongava e as frentes se endureciam, a atenção do Reich deslocava-se a outras prioridades. A propaganda necessitava novas imagens, novos êxitos. Yakov passou de ser uma joia estratégica a ser uma peça armazenada. Não podiam usá-lo. Mas tampouco sabiam o que fazer com ele. Apesar de tudo, os alemães conservaram a esperança de que, chegado o momento, sua figura poderia servir como moeda de negociação. A ocasião chegou no começo de 1943, quando o Marechal Friedrich Paulus foi capturado pelo Exército Vermelho após a rendição alemã em Stalingrado. Foi então quando os primeiros rumores de um possível intercâmbio começaram a circular entre os oficiais do Reich. Mas para Yakov, essa esperança não foi compartilhada. Ele não sabia que se preparava uma proposta. Não tinha expectativas nem ilusões. Sua vida havia se reduzido a uma rotina de espera, um cativeiro sem horizonte. Não era nem traidor nem mártir.
Só um homem preso entre dois monstros que o usavam como reflexo de seus próprios medos. O dilema do pai, rejeição da oferta. O inverno de 1942 a 1943 marcou um ponto de inflexão decisivo na Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Stalingrado, que havia começado como uma ofensiva alemã, havia se transformado em uma armadilha mortal para o 6º Exército Alemão. A capitulação final de 2 de fevereiro de 1943 representou muito mais que uma vitória militar soviética. Foi o momento em que o mito de invencibilidade alemã se quebrou definitivamente. Mas a captura do Marechal Friedrich Paulus também criou uma oportunidade inesperada que ressuscitou subitamente a relevância estratégica de Yakov. Os alemães viram na possibilidade de um intercâmbio uma oportunidade de recuperar um de seus comandantes mais experientes e pôr à prova a fortaleza emocional do ditador soviético. A proposta surgiu nos círculos de alto comando alemão quase imediatamente. Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop e Joseph Goebbels estiveram envolvidos nas discussões iniciais. Para eles, a lógica era simples. Um marechal de campo alemão era um ativo militar de valor incalculável, enquanto que Yakov, por mais simbolicamente importante que fosse, não tinha valor operacional direto. No entanto, a proposta também tinha dimensões psicológicas profundas. Os líderes nazistas compreendiam que colocar Stalin na posição de escolher entre seu filho e um prisioneiro inimigo seria uma prova suprema da frialdade emocional que caracterizava o regime soviético. A transmissão da proposta realizou-se através de canais diplomáticos neutros, principalmente Suíça e a Cruz Vermelha Internacional. A mensagem era direta. A Alemanha estava disposta a liberar Yakov Dzugashvili em troca da liberação de Friedrich Paulus. Não se exigiam condições adicionais. A resposta de Stalin chegou com uma rapidez que surpreendeu inclusive seus próprios colaboradores. Não pediu tempo para consideração, não consultou com o Politburo, não solicitou informação adicional sobre as condições de seu filho. Sua resposta foi imediata, definitiva e histórica. Não troco marechais por tenentes. Esta frase condensava múltiplos níveis de significado. Em termos militares, afirmava que o valor estratégico de um comandante experiente superava qualquer consideração pessoal. Em termos políticos, declarava que o regime soviético não faria concessões às pressões emocionais do inimigo. Em termos pessoais, confirmava que Stalin havia apagado definitivamente Yakov de seu universo afetivo. Quando os alemães, desesperados por recuperar Paulus, ampliaram sua oferta para incluir Leo Raubal, sobrinho de Hitler, capturado durante a mesma batalha, Stalin também rejeitou esta versão expandida. Não estava disposto a negociar a liberação de Yakov sob nenhuma circunstância. Esta inflexibilidade tinha raízes profundas na psicologia stalinista e na lógica do sistema que havia criado. Stalin havia construído seu poder sobre a base de disciplina absoluta e lealdade incondicional. Fazer uma exceção para seu filho haveria socavado toda esta estrutura de autoridade, sugerindo que as regras que aplicavam ao resto da população não regiam para a família do ditador. Além disso, a negativa refletia cálculos estratégicos mais amplos. Paulus já não representava uma ameaça operacional significativa para os soviéticos em fevereiro de 1943, mas aceitar o intercâmbio haveria proporcionado aos alemães uma vitória propagandística significativa. A decisão tinha precedentes na história pessoal de Stalin, que havia demonstrado repetidamente sua disposição a sacrificar vínculos pessoais em prol de objetivos políticos. Havia permitido a morte de milhões durante a coletivização. Havia executado antigos camaradas durante os expurgos. No entanto, testemunhos de pessoas próximas sugerem que a decisão não foi tomada sem custo emocional. Vários membros do círculo íntimo recordaram que Stalin passou longos períodos em silêncio, fumando obsessivamente e olhando fotografias que guardava em sua escrivaninha. Vyacheslav Molotov recordou anos depois que o ditador havia comentado em privado: "Os alemães não entendem que não tenho filho, só tenho cidadãos soviéticos." Esta frase revelava a complexidade psicológica da decisão. Não era simplesmente crueldade gratuita, senão a aplicação de uma lógica política que havia interiorizado até reconfigurar sua compreensão das relações familiares.
Para Yakov, a rejeição paterna representou a confirmação final de um padrão que havia definido toda a sua vida. Desde a infância, havia buscado o reconhecimento de seu pai, só para encontrar indiferença e desprezo. Agora, no momento de maior vulnerabilidade, quando sua sobrevivência dependia literalmente da intervenção paterna, Stalin havia escolhido uma vez mais rejeitá-lo. Os registros alemães indicam que Yakov foi informado da rejeição soviética através de canais oficiais do campo. Não se registraram suas reações imediatas, mas testemunhos posteriores de outros prisioneiros sugerem que o impacto foi devastador. A partir desse momento, Yakov perdeu completamente qualquer esperança de liberação. Compreendeu que estava só, abandonado tanto por seus captores, que já não o consideravam útil, como por seu pai, que havia confirmado oficialmente sua inexistência. A rejeição de Stalin à proposta de intercâmbio converteu-se em um dos episódios mais citados como evidência da natureza despiedosa do totalitarismo soviético. Estabeleceu um precedente sobre as formas extremas que pode adotar a lógica do poder absoluto, demonstrando que inclusive os vínculos familiares mais fundamentais podem ser subordinados a considerações políticas. Morte em Sachsenhausen, entre o suicídio e a execução. A primavera de 1943 encontrou Yakov Djugashvili em uma situação de isolamento total que poucos prisioneiros haviam experimentado. A rejeição categórica de Stalin a intercambiá-lo havia selado definitivamente seu destino. Já não era útil para os alemães como ferramenta de pressão política, nem podia abrigar esperanças de liberação soviética. Era um homem sem país, sem família e sem futuro. As condições de vida no Sonderlager A haviam se deteriorado sutilmente depois do fracasso das negociações. Embora seguisse desfrutando de privilégios relativos, a qualidade de seu tratamento refletia seu diminuído valor estratégico. As rações reduziram-se gradualmente, o acesso a materiais de leitura limitou-se e as oportunidades de exercício ao ar livre volveram-se mais esporádicas. Mais significativo que essas privações materiais era a deterioração de sua situação psicológica. Os outros prisioneiros proeminentes haviam começado a tratá-lo com uma hostilidade apenas dissimulada que refletia tanto preconceitos ideológicos como frustração por sua presença. Para os oficiais britânicos, representava um regime que consideravam tão opressivo como o nazista. Essas tensões manifestavam-se em discussões políticas cada vez mais acaloradas que Yakov não podia evitar, dado o espaço confinado. Seu inglês limitado complicava as interações, mas não impedia que compreendesse o desprezo que sentiam em relação a ele. Os registros administrativos durante este período descrevem seu comportamento como progressivamente retraído e volátil. Passava longos períodos em silêncio, olhando pela pequena janela de sua cela, mas também experimentava explosões de irritabilidade quando se sentia provocado. No dia 14 de abril de 1943, essas tensões chegaram a um ponto de ruptura que resultaria fatal. Segundo o relatório oficial alemão, o incidente começou com uma discussão particularmente acalorada entre Yakov e vários prisioneiros britânicos sobre as responsabilidades respectivas da URSS e Grã-Bretanha no desenvolvimento da guerra. A disputa escalou quando os britânicos acusaram Yakov e seu companheiro de cela de haver sujado deliberadamente as latrinas comunitárias. Esta acusação, aparentemente trivial, tocou um nervo profundo em Yakov. Para um homem que havia passado toda a sua vida lutando contra acusações de comportamento inadequado, a sugestão de incapacidade para manter padrões básicos de higiene representou a humilhação final. Sua reação foi explosiva. Gritou aos britânicos, acusou-os de preconceito e de tentar provocá-lo deliberadamente. A confrontação durou vários minutos, durante os quais Yakov mostrou uma agitação que alarmou outros prisioneiros. Quando os guardas alemães intervieram para acalmar a situação, dirigiu-se a eles com uma mistura de desespero e fúria que nenhum havia visto antes. O que ocorreu a seguir foi objeto de debate historiográfico durante décadas. A versão oficial alemã sustenta que Yakov saiu abruptamente de seu bloco durante o período de atividade ao ar livre programado. Ignorando as ordens dos guardas que lhe exigiam deter-se, caminhou diretamente em direção à cerca eletrificada de 2,6 metros de altura que delimitava o perímetro do Sonderlager A.
O relatório alemão descreve os eventos com frialdade burocrática. Segundo este documento, Yakov aproximou-se da cerca eletrificada e, sem vacilar, estendeu suas mãos em direção aos cabos de alta voltagem. A descarga elétrica foi instantânea e, segundo os parâmetros técnicos, deveria ter sido letal. No entanto, o relatório também registra que, imediatamente depois do contato com a cerca, um guarda da torre de vigilância disparou-lhe 4 vezes com seu rifle regulamentar. Os disparos foram realizados seguindo o protocolo estabelecido para tentativas de fuga, embora a lógica de disparar a um homem já eletrocutado nunca foi explicada satisfatoriamente. A autópsia realizada imediatamente depois revelou detalhes que complicavam a narrativa oficial. O exame forense mostrou queimaduras elétricas severas em mãos e antebraços, consistentes com contato direto com cabos de alta voltagem. No entanto, também mostrou 2 impactos de bala no abdômen e um na coxa, disparados desde um ângulo que confirmava que haviam sido realizados desde a torre. Mais intrigante ainda, o relatório médico indicava que as feridas de bala haviam sido infligidas em um corpo que já não mostrava sinais de atividade cardíaca. Yakov havia morrido por eletrocução antes de ser baleado. Os disparos haviam sido realizados no que era essencialmente um cadáver. Esta discrepância alimentou especulações sobre as verdadeiras circunstâncias. A primeira interpretação considera os fatos como um suicídio deliberado. Yakov havia tomado a decisão de acabar com sua vida depois de compreender que não tinha futuro possível. Esta teoria baseia-se em seu estado psicológico deteriorado, o isolamento total, a confirmação da rejeição paterna e a hostilidade crescente de outros prisioneiros haviam criado uma situação emocional insustentável. Uma segunda interpretação considera que foi uma execução encoberta, disfarçada como tentativa de fuga. Esta teoria baseia-se em que Yakov havia perdido todo o valor estratégico e havia se convertido em uma complicação administrativa. Os defensores assinalam inconsistências. Por que disparar a um homem já eletrocutado? Por que não há registros de tentativas prévias de fuga? Uma terceira possibilidade é que resultou de uma combinação de fatores. Em um estado de agitação extrema, Yakov pôde haver se aproximado da cerca sem intenção suicida clara, como reação impulsiva à frustração. Os guardas, interpretando seu comportamento como ameaça à segurança, haveriam seguido o protocolo de disparar. Independentemente de qual interpretação seja mais precisa, a morte representou o final trágico de uma vida marcada pelo rechaço e a instrumentalização política. Havia nascido como filho do homem que se converteria em um dos ditadores mais poderosos do século XX, mas havia morrido como um prisioneiro sem nome. A notícia chegou ao Kremlin através de canais de inteligência. A reação oficial de Stalin foi lacônica. A guerra é a guerra. Não pediu detalhes, não expressou dor, não autorizou reconhecimento oficial. No entanto, testemunhos de membros do círculo íntimo sugerem que a notícia teve um impacto mais profundo. Lavrenti Beria recordou que Stalin havia passado vários dias fumando obsessivamente e olhando uma fotografia de Yakov que guardava em sua escrivaninha. Outros colaboradores notaram mudanças sutis. Voltou-se mais silencioso em reuniões, mais brusco com subordinados e mais propenso a episódios de ira aparentemente injustificada. Embora nunca verbalizasse arrependimento, seu comportamento sugeria que a perda havia removido emoções que acreditava haver enterrado. Sua esposa Yulia continuou na prisão até 1946. Sua filha Galina, de 5 anos quando morreu seu pai, cresceu sem conhecer a verdade sobre as circunstâncias até décadas depois. Seu filho Yevgeny enfrentou discriminação durante toda sua vida na USS, só podendo reconstruir gradualmente sua identidade depois da morte de Stalin em 1953. Só em 1977, 24 anos depois da morte de Stalin, Yakov foi discretamente reabilitado quando se lhe outorgou postumamente a Ordem da Guerra Pátria de primeira classe. No entanto, este reconhecimento fez-se em segredo, sem cerimônias públicas e sem permitir que a família recolhesse a medalha. A morte de Yakov transcende as circunstâncias específicas para converter-se em um símbolo das contradições fundamentais do totalitarismo.
Sua história ilustra como os regimes autoritários podem destruir não só seus inimigos declarados, senão também aqueles que se encontram demasiado perto do poder para ser ignorados, mas demasiado longe para ser protegidos. Em termos históricos mais amplos, representou o ponto final de uma das relações pai-filho mais tóxicas registradas na história política moderna. Foi a culminação de um padrão de abandono emocional que havia começado em 1907 e havia continuado através de décadas de rechaço sistemático. Para os historiadores do totalitarismo, a história de Yakov oferece uma janela única aos mecanismos psicológicos que permitem aos ditadores manter o poder absoluto. Sua capacidade para sacrificar inclusive os vínculos familiares mais fundamentais revela a profundidade da desumanização característica destes sistemas. Mas além de suas implicações políticas e históricas, a morte de Yakov foi simplesmente uma tragédia humana. A morte de um homem que havia passado toda a sua vida buscando o amor e a aprovação que lhe haviam sido negados desde a infância. Sua morte em Sachsenhausen, já fosse por suicídio, execução ou acidente trágico, representou a liberação final de uma vida que havia sido uma prisão emocional muito antes de converter-se em uma prisão física. Nos cabos eletrificados de um campo de concentração nazista, encontrou finalmente o escape de uma existência moldada por forças completamente fora de seu controle.